Salve, minha gente, tudo bem? Estamos aqui na estreia do nosso Pode Crer, o podcast diocesano da juventude. Uma grande alegria. E a nossa estreia com a presença ilustre do nosso bispo diocesano, Dom Joel. Dom Joel, uma alegria poder contar com o senhor aqui na estreia do nosso podcast. Seja bem-vindo, fique muito à vontade. Nós estamos com expectativa da nossa conversa aqui. Os jovens estão ansiosos para ouvir também o nosso pastor, nosso bispo diocesano, Dom Joel. Alegria, Padre Caio, poder estar consigo, estar com os jovens, desejando que Deus a todos abençoe. Para mim é uma alegria sempre muito grande poder abrir mais uma frente de evangelização. E é o que eu espero, o que eu desejo que esse podcast seja mais uma frente na ação evangelizadora da querida Igreja de Petrópolis. Com certeza, muito bem. Vamos então começar a nossa conversa aqui com o nosso bispo diocesano, Dom Joel. Dom Joel, nós estávamos interessados em saber um pouco da vocação do senhor. Como que surgiu a vocação, o chamado para entrar para o seminário, na vida paroquial do senhor? Como que foi esse início de vocação aí do senhor? Eu sou aquilo que se convenciona chamar vocação adulta. Eu comecei a pensar no sacerdócio ali pelos 18, 19 anos. Até então, eu tinha uma vida toda esquematizada para a profissão, para a constituição de uma família. E foi no contato com a paróquia, no contato com a comunidade paroquial, que foi acontecendo algo que eu no início não percebi. Eu estava substituindo. Eu deixava de ir a outras coisas para estar na igreja, para participar das atividades da igreja. Até que o pároco de então, ele me chamou e fez um pedido, dizendo que ia receber seminaristas, que não tinha condições de acolhê-los na casa paroquial, e a casa Uhum, era grande, sim, com cozinheira, com tudo, se eu poderia recebê-los na minha casa. olha. Então foram esses dois fatores. Uhum, Foi a presença da comunidade e a presença dos seminaristas. Como testemunho, um deles acabou depois se tornando meu padrinho de crisma. Eu ainda não tinha me crismado com 18 anos, e a partir dali eu fui discernindo que o caminho seria realmente do sacerdócio. sim. Nós somos cariocas, né? Qual que é a paróquia do senhor lá na arquidiocese? Eu nasci e cresci na paróquia São Benedito de Pilares, onde passei uma parte muito bonita, muito significativa da minha vida. Sim. O senhor, a formação do senhor foi toda no seminário São José, lá na arquidiocese mesmo? Eu tive formação prévia na área do direito, na UERJ. Uhum. Entrei como vocação adulta, entrei já com um curso superior feito. Para ser sacerdote, você tem que ter filosofia Sim. e teologia. Se você tem um outro curso, a filosofia apenas faz um complemento de matérias, e foi o que eu fiz. Uhum. Foram 5 anos de seminário, um de filosofia e 4 de teologia. Qual foi o bispo que ordenou o senhor? No presbiteral Dom Eugênio, Dom Eugênio? cardeal Dom Olha que Eugênio alegria. Sim, de Araújo Sales. sim. Na época, as ordenações diaconais aconteciam nas paróquias de origem, o que eu acho uma experiência muito interessante. Uhum. Então, um bispo auxiliar, que depois se tornou arcebispo de Teresina, Dom Celso José Pinto da Silva, me ordenou diácono, e depois, em outubro, 12 de outubro, Nossa Senhora Olha, Nossa Senhora Aparecida. Aparecida, nós então fomos ordenados, uma turma de 7, fomos ordenados por Dom Eugênio. Em qual ano que foi a ordenação do senhor? 1982. Nossa Senhora, não era nem nascido. Ah, faz tempo. Aí, Já são mais de 40 anos, então é uma alegria. olha, que legal. E depois, como o senhor, como padre, quais paróquias que o senhor passou, as experiências que o senhor também teve nas paróquias? Nesses anos como padre, eu só passei por 3 paróquias. Olha, A primeira, paróquia Jesus Ressuscitado, no bairro da Vila da Penha, 9 anos. Depois, paróquia Nossa Senhora da Vitória, na Barra da Tijuca, 22 anos. E nossa. depois a Catedral, Aham. Catedral de São Sebastião, no centro da cidade. Aí foram 2 anos e meio, Uhum. mais ou menos. 3 realidades totalmente Imagino. diferentes. Uhum. Na primeira, um bairro residencial, tipicamente residencial,
um bairro de casas, na época, hoje se transformou um pouco, mas década de 80, Imagino. início da década de 90, era um bairro de casas, milhas tradicionais, muitos portugueses. Na Barra, a Barra estava começando. Aquele pedaço da Barra não tinha nada, já foi uma outra experiência. Uhum. Quando Dom Vaz, que foi bispo aqui em Sim. Petrópolis, era auxiliar no Rio de Janeiro, ele disse: "Olha, você está sendo transferido". Falei: "Onde é a igreja?". "Não tem". Do zero. "Onde é a casa?". "Não tem". Foi muito Desespero. engraçado que ele começou a rir. Ele disse assim: olha, para você não ficar muito triste, o povo, uma vez por mês, tem uma missa no sábado, às 5 horas. Você vai lá e vê o que acontece". Eu fui Caraca. lá, vi o que aconteceu, Aham. 22 anos, e a graça de Deus deixou lá 3 paróquias: Que legal. Nossa da Vitória, Santa Rosa de Lima e Santo Antônio. Todas saíram da Nossa Senhora da Vitória, são Saíram. filhas da Nossa Que é Senhora. aquele centro Uhum. geográfico da Barra da Tijuca, que tem como referência o Barra Shopping, o Carrefour, Uhum. é aquele centro ali, onde se encontram a Ayrton Senna com Américas e Alvorada, Sim, sim. Lúcio Costa, é aquela onde faz Uhum. as 2 hastes da cruz Sim. se encontram ali. E ali tem uma realidade de paróquias de condomínio também, né, dentro de Ela é condomínios. toda construída a partir de condomínios, Uhum. porque isso tem origem no Plano Lúcio Costa, Uhum. década de 60, de urbanização da Barra. Não fazer um bairro todo, mas fazer núcleos, núcleos residenciais de prédios, núcleos residenciais de casas e núcleos comerciais e de serviços. Isso foram condomínios. Era uma paróquia que você não podia, já no primeiro momento, você não podia, é uma igreja para todo mundo. Você tinha que estar presente em cada condomínio. Uhum. Então tinha, no final, a matriz, 2 capelas, que se tornaram as paróquias Paróquias. depois, Uhum. e 8 comunidades sem prédio em alguns condomínios, Hum. com pastoral familiar, catequese, grupo de oração, visita da imagem de Nossa Senhora e mais algumas coisas que cada condomínio tinha a sua Uhum. peculiaridade. Sim. E diante dessa vida paroquial, como que foi o chamado também do senhor para o episcopado, né? Como que o senhor recebeu a notícia? Foi um susto? Como que foi um pouquinho isso para o Foi senhor? uma surpresa, Aham, assim, porque o modo como ela foi feita, que foi a terceira paróquia já na catedral. aham, E a Catedral do Rio, ela não tem paroquiano. Os paroquianos eram os 4 padres que sim. morávamos lá. Muito Eh, turista, né, por ali. ela tem uma Sim. tinha, hoje eu não sei te dizer, mas ela tinha uma média de 700 turistas dia, e Caraca. muito, assim, de alta circulação. Sim. E tem um horáriozinho especial, que é às 17 horas até 19, em que ficava um funcionário e um padre, para esperar a mudança de turno, Uhum. e o que acontecesse, tinha alguém lá. 5, 5h10, toca o telefone: "Olha, tem uma senhora aqui de Brasília, Dona Anunciatura é o nome dela, é, Conhecida. o porteiro quer falar com o senhor". Quando tem essa frase, a Uhum. Dona Anunciatura de Brasília, nós pensamos que é um trote. Eu vou entrar na brincadeira, vou ver quem é o Sim. engraçadinho. Não era, era o Monsenhor, Era sério. dizendo: "Eu quero falar. O senhor está sozinho, está tranquilo?". "Sim". Aí Tranquilo, mais ou menos. o Santo Padre, você esperava que fosse Sim, alguma, aham. não esperava que fosse para Sim. bispo. O Santo Padre nomeou o senhor auxiliar do Rio de Janeiro. Tem umas providências a fazer. O senhor aceita aquela, Uhum. eu estou olhando para o lado, não tem ninguém para pedir socorro, só tinha eu naquela construção grande. Mas está muito tranquilos. Eu já tinha, no passado, feito um compromisso pessoal Uhum. de nunca dizer não à igreja. Eu disse: "Bom, bispo auxiliar é auxiliar do cardeal do Rio, no caso, Dom Irani. Se Dom Irani já sabe e aceitou, eu estou pronto para servir naquilo que a igreja precisa de mim". Uhum. Aí tem umas providências, você tem que escrever uma carta formalizando e aceitação de uma carta ao Santo Padre. E foi assim. Dom Irani estava em Roma,
Esperamos que ele voltasse, aí para marcar a data de anúncio e a data de ordenação. Aí tem um tempo que o senhor tem que ficar em sigilo, né, com essa Até o notícia, anúncio é totalmente sigilo sigilo. absoluto. Uhum, Apenas o candidato e como bispo auxiliar, o cardeal também sabia. uhum, Como aqui em Petrópolis, sim, só eu e o administrador diocesano, Monsenhor José Maria, que sabia. uhum. Da transferência do senhor. É, Uhum, o sigilo ele se mantém sim, nesse sentido. Geralmente, para que Roma faça as organizações burocráticas e prepare a divulgação, a média fica de 15 dias entre a consulta ao candidato, até o anúncio. a resposta, se for positiva, é claro, Sim, uhum, até o anúncio, uma média de 15 dias. sim. Aí quando foi a ordenação episcopal do senhor? 28 de janeiro De de 2017, 2017. dia Sim. de São Tomás de Aquino, um sábado, Uhum. Rio 49 graus, Nossa senhora, sol a pino. a catedral muito cheia, eu fui ordenado junto com Dom Paulo Romão, Uhum. Paulo Alves Romão. Então, 2 enchemos aquela catedral com a graça de Deus, e estava muito quente, mas foi de uma alegria, foi de um momento me parece que deve ser qualquer celebração, Sim. de um profundo espírito de oração. Uhum. O celebrante foi Dom Orani. Aí já Dom Sim. Orani, tendo Dom Filipe Santoro, foi bispo aqui Sim, também, aham. e Dom Assis Lopes, auxiliar do Rio de Janeiro. O Dom Assis eu tenho um carinho especial, porque eu conheci, lembra que eu falei que fiz faculdade de Direito? Sim. Dom Assis foi meu colega de turma. Caraca. Eu brinco com o pessoal, porque o Dom Assis está com 89 anos. Aham. Eu digo: "Dom Assis, nós fomos colegas de turma". O pessoal se assusta, Sim. porque pensa que foi colega de turma no seminário Aham. menor. Sim. Não, ele já padre, eu ainda não entrando no seminário, fomos colegas na faculdade de Direito na UERJ. Sim. Caramba. E o senhor também trabalhou na JMJ, né, lá na Arquidiocese do Rio, né. Como que foi essa experiência? Foi antes do senhor se tornar bispo, né. Sim, Como que foi essa experiência ali com a JMJ também? a Jornada Mundial da Juventude é um aprendizado com 2 características. Uhum. Primeiro, você aprende para nunca mais fazer, você não vai fazer outra, ela Aham. não volta ao lugar de Sim. origem. Aham. Na Espanha, ela já aconteceu 2 vezes, com o mesmo bispo em cidades diferentes, em Caraca. Compostela e Madrid. Mas em qualquer outro lugar do mundo, a jornada não volta. Uhum. Segundo, é uma experiência que você tem, você adquire, que te abre para a vida. Porque construir uma jornada tem algumas características interessantíssimas. Primeiro, você assume na confiança em Deus. Quando o Dorani chamou, vamos lá. Como é que faz? A resposta: não sei. Ninguém sabe como Sim, constrói uma jornada, porque uma jornada é sempre diferente da outra. completamente. Ao mudar o país, muda o jeito do povo ser, muda a legislação, muda a relação com os governos. Isso você tem que aprender fazendo. Na Você tem prática. que, na prática, no dia a dia, você aprende a conduzir o trem quando ele já está se movimentando no trilho. E o tempo todo são surpresas. Porque a jornada, para funcionar bem, ela é muito complexa. Você pensa, por exemplo, sei lá, vamos imaginar, os jovens vão fazer a vigília. Sim, vai ter banheiro. Aí você tem que ver a legislação. Muito detalhe. São muitos Sim. detalhes. E é uma orquestra grande. Uhum. E naquele momento, 2013, o Brasil não estava muito tranquilo. Uhum. Havia um conjunto de protestos, principalmente de jovens. Então, a própria sociedade civil não olhou a jornada no início Com com bons bons olhos. olhos, porque não conhecia, e o que conhecia, não de jornada, mas de juventude, era aquele momento de quebrar vitrine Um de clima paixão, tenso, né. muito tenso. Uhum. Era isso tudo pesou bastante. Sim. A gente já vê até aqui na própria diocese, quando a gente organiza a JDJ, Jornada Diocesana, que já é uma trabalheira danada, né, pra gente conseguir organizar tudo. Agora a nível mundial, você organizar também tudo isso. É importante, Caio, que você coloca uma coisa muito interessante. Além da relação com a sociedade civil,
além da relação com os governos, Uhum. você tem que se relacionar com os outros povos, as outras culturas, Sim, os outros jeitos de ser e aprender coisas sim. interessantíssimas. E se você me permite, dá para contar uma historinha Com rápida? certeza. Você lembra que foram feitos vários símbolos, vários objetos, Uhum. várias lembranças. E uma delas eu gosto de contar essa, porque ela me ensinou muita coisa, foi uma sandália havaiana com a logo da JMJ. E você, e quem nos acompanha aqui no podcast, vai lembrar que na logo tem a imagem do Cristo Redentor. Sim. Um coração com É, Cristo. aí eu fui lá e entreguei a um grupo de católicos dos Emirados Árabes. Ele olhou e devolveu. Nossa. É um presente, eu não posso usar, porque nós nunca pisaremos em Jesus. O chinelo fica, né, No embaixo pé? do pé, Aham. vai. Assim, olha que visão. Sim. Quer dizer, eu não posso chegar com o meu jeito de ser e impor alguma Ou coisa. pro outro. E eu fui cheio de alegria. Sim. Preparamos os jovens para receber a delegação dos Emirados Árabes. Cara. E ele agradeceu, ficou muito. Mas meu povo não pisa nunca em Jesus. Uhum. E ele ainda usou assim: como no domingo de Ramos, nós somos tapetes para Jesus passar. Nunca ao contrário. Fiquei quieto. Bendisse a Deus pela lição. Isso é a jornada da Sim. juventude. Muitas culturas, isso no nosso próprio Brasil, né, a gente já tem culturas completamente diferentes, imagina, né, com vários povos, né, de vários países completamente diferentes agora, né, a gente estava partilhando um pouco a questão lá de Brasília, que eu fui no encontro da juventude, e a nível de Brasil a gente já se assusta com culturas completamente diferentes, distintas assim, imagina a nível mundial. Imagina, e essa diferença de culturas é um dos grandes ganhos da jornada. As pessoas pensam que a jornada ela se restringe aos 5 atos Os centrais. eventos maiores. É, mas não, os eventos maiores são maiores, mas não são os únicos. Eh, há muito mais coisa na jornada, dentre elas essa que você está me indicando, que é o encontro cultural. Nós tivemos, na jornada da juventude, em geral, em um dia, que é o réveillon, isso naquela época, hoje eu não saberia te dizer Sim. números. Repito os números daquela época. Um dia de réveillon, 2,9 toneladas de lixo recolhidos, em um dia. Nossa senhora. Nos 5 dias de jornada, 0,8. Então foi um testemunho ecológico fantástico. E foi impressionante para mim, do palco, ver os jovens recolhendo, colocando na sacolinha. Preocupando com isso, É né? como os japoneses fizeram na época na Copa, os nossos jovens, não apenas os japoneses, mas foi uma coisa que natural, foram recolhendo. Aí deu aquela emoção no domingo, quando os moradores de Copacabana, que não entendiam a jornada como ninguém entendia, nós também não, Uhum. começaram a colocar aqueles lençóis brancos nas janelas, a emoção foi muito grande. Imagino. Existe algum momento dentro da jornada marcante, assim, especialmente com o Santo Padre, que o senhor lembra, assim, marcou o coração, a vida do senhor? O convívio com o Santo Padre ao longo de toda a jornada, e foi um convívio muito próximo, é cheio de experiências pequenas no tempo, mas grandes. A chegada, o engarrafamento na Presidente Vargas Sim, e a paciência do Papa. E cá para nós, a resistência dele a não fechar o vidro do carro sim. e cumprimentar as pessoas. E ele dizia: "Eu não vim para ficar numa gaiola". A gente: "Não, eu sei que o senhor não veio para ficar na gaiola, mas por favor, se proteja". E a policial lá, a chefe da Polícia Federal, dizia: Desesperado. "Se alguém joga alguma coisa dentro do carro", Sim. ele a missa que ele celebrou no Centro de Estudos, na Capela, no Sumaré, eu lembro da homilia até hoje. A presença dele junto aos dependentes químicos em recuperação no Hospital São Francisco, na providência de Deus, a visita a uma comunidade em Manguinhos, muito interessante. Isso é próprio do Papa Francisco. Se preparou uma casa, a senhora limpou, arrumou, ajeitou, botou flor lá na imagem da Nossa Senhora. Ele entrou e falou com ela, mas quando saiu, ele olhou para o segurança
agora eu quero naquela casa. Aí o pessoal: "Mas a casa não teve varredura?" Foi lá, sentou, conversou. Então, essas coisas é um conjunto de experiências muito significativas. E, é claro, os eventos em Copacabana, né. Sim, com certeza. Aí marcaram muito. A vigília, sábado à noite, por fora um frio que entrava pela manga da Aham. batina e por dentro o coração ardia de alegria. Sim. O Papa Francisco sempre coerente com aquilo que ele prega também, né, essa igreja em saída que É. ele sempre diz para nós. O senhor também, depois da ordenação episcopal, o senhor trabalhou como secretário, né, geral da CNBB, um cargo de muita importância, né, dentro da igreja do nosso Brasil também. Como que foi essa experiência? Algum momento também que o senhor destaca aqui para nós? Nossa presidência, aquele quadriênio, foi o quadriênio da pandemia, né, Tempo difícil. foi. Diziam para mim assim: "Você vai ter problemas com isso, vai ter problemas com aquilo, com outra coisa". Não tive. Se prepara para a guerra. Eu tive algo que marcou minha vida também, quando eu fui eleito, naquele período entre a eleição e a posse, eu celebrei numa comunidade do Rio de Janeiro dedicada a São Miguel. Uma comunidade sofrida, muito pobre, muito sofrida, e que se cotizou para me comprar uma imagem de São Miguel daquela de 1,20, grande. E no final da missa as senhoras e os coroinhas entraram com a imagem, e uma senhora que falou para mim: "Isso aqui é para proteger o senhor contra os inimigos lá de Brasília". É, né, assusta, mas eu digo: "O que que emocionou?". O carinho. Eu disse: "A voz dessas pessoas é a voz de Deus, que vai cuidar de mim onde eu for". Só que chegando lá, o que que eu encontrei? Dentro da CNBB, uma equipe fabulosa, 80 pessoas trabalhando lá na época, circulando por dia 120, 140 pessoas. Um contato com a igreja no Brasil muito grande. Tive ainda presencialmente a chance de ir até Roraima, Pacaraimo, para visitar os refugiados venezuelanos, mas depois veio a Covid. E eu me lembro, 19 de março de 2020, dia de São José, sentar, instalei o gabinete de crise e perguntei para eles assim: "E agora? O que é isso? O que é que nos espera?". E ninguém sabia. Havia um médico consultor, com certeza ele pode ser tudo menos um homem de esperança. É da morte para frente. E todo mundo ficava assustado. Então tomamos uma decisão, fechamos a CNBB. E o dia 20 de março, o dia seguinte, foi um dia muito sofrido, porque já não podíamos mais estar próximos, as pessoas correndo, entrando nos carros, batendo porta, jogando bolsa de qualquer maneira, cada um indo para casa. Foi, assim, aquela sensação que na minha vida eu tive mais perto de uma guerra. Eu senti que como se o inimigo está chegando, vai atacar, mas não vem com tanque, nem metralhadora, invisível, um vírus. E ficamos 3 dentro de casa. Eu e mais 2 padres, que tendo mães muito idosas, não podiam ir, e só saía de Brasília para ir ao local onde estava, seriam contaminados e chegariam lá, contaminariam as mães. E foi um momento, primeiro, de aprendizado com toda a tecnologia. Fazer uma coisa, o que que é videoconferência? Live? O que que é isso? Como é que aí tem a plataforma tal, plataforma qual, usa essa. Tivemos que aprender. Eu me lembro de 2 cenas muito engraçadas, numa delas o gato lá, não comigo, mas o gato da pessoa que estava, ele se jogou na frente, no teclado, com uma gritaria entre gato. É. Depois um outro momento, que nós abrimos as janelas para circular o ar. A sala tinha um circuito direto de janelas, daqui para lá. Passaram as maritacas dando tchau, coisas assim. E o pessoal dizia: "Mas o que aí, vai dar certo?". Nós fizemos uma assembleia geral da CNBB totalmente virtual. E isso foram experiências de um aprendizado. Se eu fui preparado para uma guerra de inimizades, de embates políticos, não.
Não teve isso não. Agora, o inimigo foi o vírus. Foi preciso muita paciência. Tanto que quando eu tive Covid, eu descobri o diagnóstico 2 horas antes de embarcar para Roma para estar com o Santo Padre. Tinha na época que tirar um atestado, aí baixei o atestado pela internet, positivo. Mas o carro está lá embaixo me esperando. Aí, não posso. Avisei aos outros, fui informado ao Santo Padre. O Santo Padre mandou uma carinhosa mensagem desejando melhoras. Não tive sintomas, mas fiquei trancado, mais trancado ainda. Então, esse foi meu tempo de CNBB. O Brasil tinha, naquela época, 279 dioceses, pois são 280. É a maior conferência episcopal do mundo em número de bispos. Eu pude ver a beleza da igreja no Brasil, tão diferente. Os 5 grandes blocos, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, deu para ver uma beleza muito grande. Não foi negativo, não foi guerra, foi um aprendizado. Graças a Deus, muito perto. Com certeza. A pandemia trouxe algumas questões de unidade, mas assim, nós nos unimos para lutar contra isso tudo, e também fomos obrigados à questão das mídias sociais, digitais, né, e tudo isso. Pegando um pouquinho o gancho disso, né, a gente teve um encontro há pouco tempo dos influenciadores católicos, né? O que o senhor acha, assim, dessa questão, desse novo tempo que a gente está encarando também, tendo que se adaptar também para evangelizar por meio das mídias sociais? Para nós, igreja, toda a questão não é a tecnologia. Tecnologia, ela é neutra. Sim. Depende do que você faz com ela. Aí é que está o nosso desafio. Hoje nós vivemos um mundo muito marcado por polarização, por divisão, por combate. A presença católica nas mídias sociais, seja de que lado for, com que vertente for, de que jeito for, ela tem que ser uma construtora de comunhão. Ela não pode ser uma construtora de divisão, de separação. Nós somos católicos, traduzindo unidade na diversidade. Existem muitos jeitos de ser católico, mas nenhum jeito esgota o Espírito Santo, que ninguém tem o monopólio do Espírito. Então, quando você começa a apresentar o seu jeito de ver de um modo tão exclusivo que os outros passem, quando você apresenta o seu modo de ser, o teu pensamento, o teu sentimento, tendo como consequência que os outros sejam inimigos até, você saiu do cristianismo. Mas que você declare que está certo, que está correto, quem sou eu para julgar, meu irmão? Agora vamos sentar e vamos conversar. Vamos dialogar, vamos colocar em comum. Então, nesse sentido, no mundo bastante digital, a figura do influencer, da influencer e a figura das redes sociais, isso é importantíssimo. Só não esgota a vivência da fé. Na época da pandemia, muitos jornalistas, eu me lembro de um da Alemanha, que insistia demais que a igreja agora seria totalmente digital. E ele fazia, embora alemão, mas ele fazia um jogo de palavras, comunidade. Porque no mundo digital você tem as comunidades. É a mesma palavra, mas são sentidos diferentes. E eu dizia para ele, mas meu amigo, o verbo não se fez rede social, o verbo não se fez Facebook, o verbo se fez carne. Então a presencialidade, ela vai ter que existir. E todo mundo digital vai ajudar, vai colaborar. Como no passado a imprensa de Gutenberg, o mimeógrafo álcool, que a tua geração não conheceu. Pois é, eu já sei disso. Não, o telefone de manivela, quer dizer, o rádio. Meu Deus do céu, nós estamos aqui gravando um podcast, isso me agrada muito. O que o rádio nós temos no Brasil foi criado por Dom Eugênio no Nordeste, o MEB, Movimento de Evangelização de Base, é pelo rádio. O rádio chega onde ninguém chega. E o rádio te liberta, porque você vai ouvindo, mas vai fazendo outras coisas. Se tem a imagem, você tem que, de alguma maneira, estar preso
para assistir. O rádio não. Então, tudo isso é instrumento. As redes sociais também depende do que você faz com ela. Com certeza. Diante de tudo isso que a gente está conversando aqui, Dom Joel, chegou a notícia que o senhor viria aqui para a nossa diocese, né, de Petrópolis. Como que o senhor reagiu a essa notícia? Se foi uma surpresa? Como que foi aquele dia que a notícia saiu? E antes também, né, quando o senhor mesmo recebeu a notícia que o senhor viria para cá, para a nossa diocese. Eu recebi a notícia uns 15 dias antes. O anúncio pediu uma videoconferência, olha as redes sociais, aí disse: eu tenho aqui em mãos a carta do Santo Padre nomeando Vossa Excelência, é o jeito de falar dele, para a Diocese de Petrópolis. Eu disse: Excelência, eu não mereço tanto. Ele disse: o senhor não aceita? Eu falei: não, não. Aí ele riu, ele fez de brincadeira: o senhor não aceita? Eu disse: não, 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 eu aceito sim. Aí A ligação não caiu, né? Porque imagina ficar assim. e aí tem todo aquele procedimento. Como tem nomeação, transferência, você tem que botar por escrito, tem que se comprometer na fidelidade, e vamos escolher uma data. De novo, sou bispo auxiliar, então eu tenho que falar com o Dom Orani. E tem o administrador diocesano, que ele disse: então, o senhor, a partir de tal hora, converse com o administrador diocesano e com o Dom Orani, e combine a data do anúncio e da posse. A data do anúncio fui eu que escolhi. Ele queria uma semana antes. Eu estava no meio do curso dos bispos. Ia tumultuar demais o curso dos bispos. Não, deixa para a semana seguinte, é São João Bosco. Deixa para a semana seguinte. E a data da posse? Sentei a agenda de Dom Orani, minha agenda, a agenda da diocese, e deu tudo certo. E vocês estão me aguentando até hoje? Deus é muito bom. Sim, sim. E as expectativas, assim, para a nossa diocese, como foi também esse primeiro contato, né, nesses meses que o senhor está aqui caminhando com a gente, como está sendo? Já se vão aí 6 meses, né? Aquela gratidão que eu manifestei já no dia da posse, ela só se reforça a cada dia. Eu tenho sido muito bem acolhido, compreendido, ajudado, só tenho encontrado da parte do clero, de todo o povo de Deus, colaboração, soma e vejo imensos valores. Alguns amigos brincam comigo. Você tem influência porque você conseguiu uma grande diocese. Eu digo: não estou fazendo média, não. Toda diocese é grande e boa. É claro que a gente se alegra com os valores da diocese de Petrópolis. Mas se você vai onde Deus te colocou, você vai de peito aberto. Você vai bem, e é o que eu tenho experimentado aqui. Um carinho, uma acolhida, uma vontade de trabalhar, uma capacidade de trabalho. Tem muita coisa bonita. Eu classifico para mim a diocese de Petrópolis daqueles 3 mundos, né? Baixada, serra e área rural. É o meu jeito de classificar. E nos 3 mundos diferentes eu tenho encontrado corações generosos, vontade de trabalhar e um povo de Deus tão santo e tão bom. Só carinho. Louvado seja Deus por isso. Amém. Dom João, dentro da nossa diocese, o senhor encontrou uma juventude também, né? Como que foi o primeiro contato do senhor? O senhor já participou do Congresso da Juventude, que já é uma tradição aqui na nossa diocese. Como que foi esse primeiro contato? Foi alegre aquela experiência do congresso lá no Pedrão, né? Impressionante. Como eu vivi a jornada, eu começo a ter o olho da estrutura. Sim. Isso aqui, olha, aquilo está feito desse jeito, aquilo está feito daquele jeito. Segunda coisa, programação. E terceira, é claro, a mobilização. Foi um congresso de juventude, é um congresso de juventude, mas não envolve só jovens, né? Ali todas as idades. Eu lembro, por exemplo, porque a sala de paramentação era do lado do posto médico. Sim. Aí eu disse assim: já vai me levar para o médico. Aí o médico estava atendendo a preocupação dele. Dizia: seu bispo, fale com os jovens, não deixem de beber água, uma coisa tão simples. Sim. A menina estava desidratada. Não deixem de beber água. Enfim, eu diria que o congresso é um momento muito grande de reunir tudo aquilo que acontece no dia a dia, na vida da juventude, que é sempre um grande desafio para a igreja. Com certeza. E a gente vai entrar agora a igreja no jubileu, né? E a nossa diocese, em todas as pastorais, está se mobilizando para viver bem esse tempo de jubileu. Também a juventude, vamos nos reunir para celebrar o jubileu
da juventude, né? O que o senhor aguarda, um pouco da visão de pastor do Senhor também, para nós vivermos bem esse jubileu da juventude? O jubileu é um jubileu ordinário, né, a cada 25 anos. Sim. Então cabe ao Papa Francisco não declarar um jubileu extraordinário, mas dar um sentido ao jubileu de cada 25 anos. E ele deu um tema que o mundo de hoje precisa, que é a esperança. O grande desafio para toda a igreja no mundo todo é ser sinal de esperança. Esperança essa que ela vai encontrar em Jesus Cristo. E o Santo Padre apontou o Cristo crucificado. Olha para a cruz e percebe ali fonte de esperança. O que eu espero? Que tudo aquilo que vem sendo planejado, e tem muita coisa para a nossa diocese planejada, tem os locais de peregrinação, tem o calendário com a peregrinação. O que eu espero é que nós possamos sair desse jubileu com o coração mais fortalecido, não deixando que as dores, os sofrimentos e os pecados acabem ganhando de nós. Nós cremos no ressuscitado que venceu a morte. Nós dizemos, para tudo tem remédio, né? Exceto para a morte. Se Jesus venceu a morte, tenhamos esperança. O Papa escolheu da Carta aos Romanos, a esperança não decepciona, ou a esperança não confunde. Eu diria, é isso que nós precisamos. E no caso da juventude, o que se espera, o que eu espero, o que a igreja espera, celebrem bem o jubileu, tem a data, estão planejando, tem o local dentro dos 5 locais de peregrinação na nossa diocese, mas sejam no jubileu, depois dele, construtores de esperança nesse mundo. Anunciem o amor de Deus em Jesus Cristo na força do Espírito. Muito bem. Esse ano também, Noel, a gente vai ter o Adorai ainda, né? No dia 20 de outubro, que vai acontecer lá na Baixada. Vem terminar com um convite do Senhor, convidando os jovens a estarem ali conosco nesse Adorai em Momento de Unidade. Também é uma tradição da nossa diocese, nós fazemos esse evento também. E os jovens estão ansiosos para ouvir um convite também do Senhor para esse evento. Todo convite do mundo e vai junto um pedido. Por que eu digo que é importante o adorai? Porque no mundo de separação, no mundo de divisão, em que cada um faz o seu evento, cada um faz a sua promoção, só o fato de estar juntas, as diversas forças, os diversos estilos, os diversos jeitos de ser da juventude, meu amigo, só isso já é grande demais. Então eu queria convidar os jovens, estejam eles onde estiverem, sigam a espiritualidade que seguirem. Nós somos todos filhos e filhas do mesmo Pai, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, conduzidos pela força do Espírito. Se você tem uma programação nesse dia, pede desculpas, mas vai para a Baixada, vai para Magé e participa lá. E nessa participação, testemunha a esperança, usa os recursos que hoje o mundo digital oferece e não deixa de rezar, não. E o pedido é esse. Aí eu uso a frase do Papa Francisco: não esqueça de rezar por mim. Eu não vou estar com vocês fisicamente, vou estar em oração, que eu vou estar no sínodo, eu vou estar em Roma, participando do sínodo dos bispos, eu vou estar fora ao longo de todo o mês de outubro. É a segunda sessão de um sínodo que discute sinodalidade, comunhão, participação. Eu peço a oração de vocês. Muito bem. Minha gente, muito obrigado você estar acompanhando aqui a nós nesse podcast. Então, Joel, gratidão no nosso coração de ter a presença do Senhor na estreia do nosso Pode Crer, do podcast da nossa juventude diocesana. Foi um papo rápido, mas muito bom, muito interessante, partilhar um pouco da vida do nosso pastor diocesano com a nossa juventude. E, para terminar, nós queremos convidar você a seguir o nosso Instagram, S Juventude Petrópolis, no Instagram da nossa juventude diocesana, compartilhar também esse episódio do nosso podcast, ficar no aguardo para que mais e mais novidades possam chegar
aí para você, para sua paróquia, para sua juventude. Então, Joel, muito obrigado. Obrigado por ser o nosso pastor. Obrigado por nos conduzir até o céu. Muito obrigado, Joel. Obrigado, Padre Caio, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a quem nos acompanha nesse podcast. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.